portanto, tu vês... Já o programa do Congresso estava delineado quando o historiador António Matos Ferreira foi nomeado diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, a entidade que está por detrás da organização de um mega-congresso que reunirá em Lisboa cerca de 150 investigadores sobre a temática da separação Igreja-Estado, vindos de vários países. Para este historiador e especialista em história religiosa e cristianismo, refletir na atualidade sobre esta questão implica perceber o lugar da religião e das instituições religiosas na construção das sociedades. É um congresso que parte da Lei de Separação, de 20 de abril de 1911, mas que se cruza na questão da relação entre cidadania e crença nas sociedades atuais. Nós pretendemos reunir especialistas de várias proveniências e que possamos, com alguma profundidade, perceber não só as raízes e a complexidade desta problemática, como também, de certo modo, olhar os problemas que se colocam exatamente na relação no fundo, entre a religião e a política, o mundo político, o mundo do Estado, a organização do Estado, mas que tem a ver com a questão da relação entre a cidadania e a crença. A questão da separação Igreja-Estado em Portugal será central, mas investigadores vindos de outros países, como por exemplo a França ou do continente americano, do México, que teve uma experiência muito conflituosa no processo de separação Igreja-Estado, contribuirão para o estudo da história comparada. Nós esquecemos muito dessa realidade. Por isso, por exemplo, vão estar neste congresso vários colegas nossos do México, que até farão alguns trabalhos comparativos com outros países da região da América, para nós percebermos o seguinte, quer dizer, e nós conhecemos pelos textos da época, o caso do México também é referido. E, por exemplo, o grau de violência, o grau de afrontamento que, por exemplo, a sociedade mexicana conheceu, não tem, por exemplo, ainda que a violência não se trata de fazer comparações, mas foi de outra grandeza. E há um outro exemplo, que é o brasileiro, que após a Revolução de 1889, a republicana, em 1890 gera também um processo de separação entre o Estado e a Igreja. As manhãs do Congresso partem de um painel de discussão sobre vários modelos de separação e parte-se depois para o debate e para a relação entre a separação e liberdade, de forma a chegar aos dias de hoje. Aqui, os olhos viram-se para os países islâmicos e para a relação religião-Estado. Nós traremos essa problemática para a atualidade. Isto é, como é que, na atualidade, se põe a problemática da separação. E aí, esperemos que possamos confrontar a realidade da tradição católica, da problemática católica, com a problemática muito atual hoje do mundo muçulmano, isto é, da relação entre o Estado e o Islão. Na parte da tarde, várias secções irão funcionar simultaneamente com breves comunicações seguidas de debate entre os investigadores e o público. Para aqui estão guardadas as questões da resistência à separação, as questões de ordem política ou económica. Nós viremos progressivamente a abordar sempre numa perspectiva de história comparada. Portanto, estão colegas nossos que virão apresentar desde questões ligadas às sociedades, por exemplo, marcadas pelo budismo e pelo islão, até, obviamente, às mais tradicionalmente referenciadas, que são as sociedades marcadas pelo cristianismo católico ou protestante. Intitulado Congresso Internacional de História, 100 anos de separação, religião, sociedade, Estado, este congresso não pretende ser apenas sobre o passado, mas sobre as implicações que se vivem hoje desse passado. A separação, hoje, por exemplo, é um valor adquirido, no sentido de uma separação, até mesmo de uma laicidade, no sentido positivo do termo, em que, obviamente, não é o desaparecimento da religião, nem das instituições religiosas, mas é essa percepção de uma complementaridade complexa em que a sociedade civil tem um lugar. Por isso, o nosso Congresso não é sobre propriamente a separação enquanto tal, é sobre religião, sociedade e Estado, que são, no fundo, três elementos fundamentais que têm de estar e necessariamente articulados.
Para Matos Ferreira, esta reflexão, apesar de partir do mundo académico, de professores e investigadores, tem por objetivo saltar os muros da universidade e ajudar as pessoas a interrogar-se. É esse também o papel da história. Importa perceber que o que aconteceu tem uma história, mas que essa história também evolui e também se transforma e ajuda a transformar.